Olá! No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, honrai a vosso pai e vossa mãe, há nas instruções dos Espíritos uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, obtida em Paris no ano de 1862, com o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma mensagem bastante longa e detalhada e nós vamos examinar alguns aspectos. O espírito, quando deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Interessante que Santo Agostinho ele está nos mostrando o princípio de um processo de libertação da criatura. A criatura que se apega a estes sentimentos, filhos do egoísmo e do orgulho, da vaidade, que são os sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio, desejo de vingança, eles são frutos do egoísmo. Enquanto nós, na nossa evolução espiritual, somos suscetíveis deste apego e dessas consequências, nós ainda somos, como vimos em outro vídeo, espíritos ainda não despertados para a espiritualidade. Mas ele explica aqui que quando é despertada a espiritualidade numa criatura, ela passa a ter o desejo do bem. Não é? Então aí acontece tomar boas resoluções. É um despertar do espírito. Né? Pode ser espíritos muito inteligentes ou não, aí depende. É a evolução moral. Não é? Então, quando há esse despertar, e ele mostra isto aqui, então ele fala assim, dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado, entrevejam, uma partícula da verdade. Observa que é apenas um despertar. A pessoa deixa de ser aquela criatura adormecida, um embrião da espiritualidade. Já está nascendo para a espiritualidade. Nesse momento, passa a tomar resoluções boas para seguir para Deus. E aí ele vai entender que é necessária caridade. Mas não há caridade sem perdão, sem esquecimento das ofensas, das injúrias, e nem com o coração tomado de ódio. Não há como. Então este é o único caminho. Aí o que acontece? Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais
há de abdicarem de si mesmos, sobretudo, há de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Olha o processo de despertar da espiritualidade, despertar aquele embrião que está saindo do casulo, né? Como se fosse assim, um bicho da seda, né? Está dentro do casulo. Só tem ali o egoísmo, aqueles interesses materiais, mas de repente ele sai do casulo e começa o seu processo de desenvolver as asas da liberdade, mas não é fácil. Esses são os primeiros movimentos do espírito no seu processo de libertação do egoísmo, do orgulho e da vaidade. É um processo inicial de embriões da espiritualidade, eles passam então a nascer. Muito bem. Por fim, olha, o processo tem uma sequência. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo e prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Que coragem! Muito bem, todos nós passamos por isso, viu, gente? Uns de nós já estamos mais adiantados, já passamos, já conseguimos nos fortalecer no enfrentamento de tais provas e as enfrentamos com mais facilidade. Mas a grande maioria da humanidade terrestre não consegue. Aí volto já adiantando os processos de ingratidão dos filhos, não é? E os pais que também passam a ter aversão. São criaturas que ainda estão dentro da situação de embriões espirituais, não conseguem vencer, não conseguem transpor o casulo. Muito bem. Qual será o procedimento na família escolhida? Muito bem, escolheu, vai nascer, tal, tudo bem. E agora? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência ha podido provocar a semelhante antipatia. Para se lhes apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. É muito interessante a mensagem, porque o Santo Agostinho, ele dá os diversos graus na experiência do despertar do espírito nesta questão. Primeiro, aqueles espíritos que carregam ódio, desejo de vingança e que não mudam a sua posição. Aquilo ali fica, reencarna, próximo e permanece aquilo ali, naquela natureza de sentimento, muitas vezes até permanece no mundo espiritual como obsessor daqueles que foram seus algozes, mas não nascem resoluções boas. Esse talvez a grande maioria dos espíritos do nosso planeta de expiações e provas. A maior parte vive em expiações. E há aqueles
já num grau mais adiantado, que toma resoluções boas. Precisa praticar a caridade, então tem que entrar em contato com aqueles a quem odiou, etc. São etapas difíceis, então a pessoa ou consegue ou não consegue. Então consegue, vai reencarnar junto. Aí reencarnando, conseguem ou não conseguem. Então veja os passos, as dificuldades. E nós vamos enxergando o espírito na sua luta. E ao compreender isso, quando nós vemos na nossa família um filho ingrato, ou numa outra família, em relação aos seus pais, nós começamos a enxergar o espírito na sua luta. Não só dos filhos que estão ali ingratos e não estão conseguindo vencer os impulsos de ódio, de rancor, de mágoa que trazem de outras vidas, assim também como os pais. Na sequência, o Espírito Santo Agostinho, ele dá uma série de orientações para os pais. Várias orientações, muito precioso mesmo. Ele chega aqui e recomenda às mães, olha o que ele diz. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe. Não só as mães essa recomendação. Para os pais, para os irmãos. Nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Essa é a questão. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei para vós mesmos, com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Aí ele começa a explicar porque às vezes isso não acontece. Porque ele diz ali, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Quantas famílias na terra fazem isso? É uma questão. Por isso tantos problemas, né? Olha como ele explica. Mas, muitas dentre vós, está falando para as mães, mas vale aos pais, aos irmãos, a todos da comunidade familiar. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem estes princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Não é um processo fácil, não. Não é só para o filho que nasce numa família onde ele carrega o rancor, a mágoa, o ódio, não. Para os pais também. Que às vezes a situação pode ser invertida. São os pais que odeiam o filho. É um processo, é o mesmo. Porque, como ele disse ali atrás, compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Todos estamos nessa luta, não é? Mas não há caridade sem perdão das ofensas e das injúrias. Não há caridade nem com o coração tomado de ódio. Sem o perdão também não tem. Então estão todos nessa situação. Nós, como seres em evolução neste planeta, estamos sujeitos a esses processos aqui. Então, olhar para o filho que manifesta a ingratidão para com os pais é um olhar sob este ângulo
do processo evolutivo do conjunto de todos. Todos estamos no mesmo barco. Esta é a questão. Quando a gente olha desta maneira, muda a nossa maneira de ver os procedimentos. Então, nós precisamos contribuir para corrigir estes impulsos. Olha o que ele diz aqui, ó. Aí o Espírito Santo Agostinho, ele dá uma série de recomendações de como fazer, como que os pais devem fazer. Olha só. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Desde pequenino. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Este é o caminho, gente. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germens de tais vícios e cuidem de combatê-los. Sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Ele está dando um método. Isso devia ser ensinado nas escolas. Um dia será no futuro. Porque nós passamos, então, a estudar como que o ser humano funciona, o seu processo evolutivo, as suas demandas, suas necessidades, suas buscas, suas reações. É preciso que todos nós, que seremos pais, mães, entendamos o processo para nos auxiliar e auxiliar a criatura que reencarnou sob os nossos cuidados. O Espírito Santo Agostinho deixa uma frase assim muito contundente nesse sentido. Olha só. Se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcancem êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. E assim por diante, é uma mensagem extraordinária, uma aula de como conduzir a vida familiar. Acontece que, e ele prossegue em inúmeros detalhes, não vou porque a mensagem é muito longa, preciosa. São tantas preciosidades aqui que a vontade era ler integralmente, mas é muito demorado, não é? Eu fico a recomendação, então, da leitura, o estudo desta mensagem. Mas, finalmente, ele deixa uma orientação seguinte, que nem todos os espíritos que reencarnam, que têm esta dificuldade, não é? Porque o título da mensagem é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Nem todos os que são ingratos são filhos que trazem ódio, desejo de vingança. Não, nem todos. Há uma situação que ele ressalta aqui também, ele diz assim, falando a família, que geralmente é um encontro de espíritos afins, não é? Que já vem construindo afeições, amores e tal, ao longo de outras encarnações, procuram se encontrar numa encarnação para evoluir. Para esse ele fala assim, mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, falando dessas famílias que se unem em grupos afins, famílias espirituais que reencarnam em conjunto, né? Não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. E conclui a mensagem dizendo,
Acolhei-os, portanto, seja nesse caso, seja no anterior, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Extraordinário, com essas ligeiras notícias desta mensagem, que eu recomendo a leitura, o estudo dessa mensagem do Espírito Santo Agostinho a respeito dessas relações de pais com seus filhos, da questão dos filhos ingratos. Hoje em dia aí está tão comum, né? Muito bem. Assim nós concluímos o estudo do capítulo 14, que trata do tema honrai a vosso pai e a vossa mãe. No próximo vídeo, nós daremos início ao estudo do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Até lá, então, que Jesus nos ampare.